Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Alicerces Firmes. Vocês têm acompanhado aqui no nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Queria, como sempre, começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que têm assistido às aulas, que têm acompanhado com a gente os estudos, né? E eu tenho certeza aí que vocês estão sendo edificados pela palavra de Deus. Amém, queridos? Eu queria dizer a vocês que eu vou tentar, né, ser um pouco mais, talvez, objetivo nas lições, não ficar tecendo às vezes muitos comentários, para que a gente possa talvez diminuir um pouco aí a carga horária das aulas, né? Meu objetivo seria no máximo 50 minutos, porém todas as aulas têm passado aí de 1 hora, né? Tem 1h05, 1h10, 1h15, fica bem extenso, tanto para mim aqui, mas principalmente para vocês que estão vendo as aulas, ok? Então vamos tentar cumprir o nosso objetivo aí dos 50 minutos, né? Então, mais com isso eu vou ter que tecer menos comentários às vezes, né? O que for importante é lógico que eu não vou deixar passar, tá ok, pessoal? Então, como sempre, né, nós vamos dar início nesse vídeo relembrando a aula passada, onde nós estudamos sobre os 10 mandamentos. Então, as perguntas de hoje que nós vamos responder é justamente sobre os 10 mandamentos, né? E se você ainda não baixou a apostila em PDF, tá? Quero dizer para você, na descrição do vídeo aqui embaixo tem lá o link para você baixar a apostila 1, apostila 2 e apostila 3, tá? Cada apostila são 10 lições. Então, como nós estamos aí na lição de número 26, hoje, lição 26, então estamos na terceira apostila. Vamos às nossas perguntas e respostas da aula passada. Primeira pergunta: Deus se importa se as pessoas adoram ou servem alguma outra pessoa ou coisa além dele, né? Então está se referenciando à primeira lei, né, dos 10 mandamentos, que é adorar somente o seu Deus. Então sim, se você estiver adorando outra coisa que não seja o nosso Deus, é pecado sim contra Deus, né? Deus não dividirá com ninguém a sua posição de Deus e Supremo Senhor. Segunda pergunta: é certo fazer uma imagem de alguma coisa ou adorar algo que nós mesmos fizemos ou que Deus criou, né? Não, isso também é pecado contra Deus. Deus deixou bem claro em suas leis. Nós não sabemos como Deus é, né? Porque Deus, na verdade, ele é espírito e não tem corpo físico. Então nós não devemos tentar fazer coisa alguma que pensemos que se pareça com ele, e nem devemos adorar a nada que ele criou ou algo que nós mesmos fizemos, né? Então nós temos que adorar a Deus em verdade e em espírito, tá? Então nós não precisamos ficar olhando, né, para nenhum tipo de objeto para poder adorar a Deus. Terceira pergunta: Deus se importa com o que pensamos ou falamos sobre ele, né? Sim, com certeza. E Deus castigará todo aquele que não lhe honrar continuamente com seus pensamentos e palavras. É pecado usar o nome de Deus em vão, tá? Então não devemos jamais usar o nome de Deus em vão, né? Em brincadeiras, em piadas, etc. Quarta pergunta: por que Deus mandou que os israelitas descansassem no 7º dia da semana? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, viu que tudo era perfeito, né? Na sua obra, ele terminou a obra, então no 7º dia Deus descansou. E por que Deus quer que nós sempre lembremos que ele é o Criador e que tudo que temos vem dele, né? Então dia é um dia para você realmente dedicar ao Senhor. Um dia de dedicação a Deus, para você relembrar tudo que ele tem feito pelas nossas vidas, né? Quinta pergunta:
Deus se importa se os filhos desobedecem aos seus pais ou os desrespeitam, né? Você pode ficar desrespeitando, desobedecendo aos seus pais? Bom, Deus se importa, tá? E Deus castigará todos os que não obedecem aos seus pais e nem os respeitam, né? Porque ele fala, se você quer ter vida longa, respeite seu pai e sua mãe. Essa pergunta: por que Deus castiga todos os homicidas, né? Todos aqueles que matam outras pessoas? É porque Deus é quem dá vida a todas as pessoas. E Ele é o único que tem autoridade para tirar a vida de uma pessoa, né? Então ninguém tem autoridade para tirar a vida do outro, somente Deus. Porque foi Deus quem criou, foi Deus que deu a vida e Ele sabe quando Ele tem que tirar a vida dela. Sétima pergunta: o que Deus diz a respeito de uma pessoa que odeia outra, né? Então Deus diz que essa pessoa é uma assassina, né? Só de você odiar outra pessoa é como se tivesse assassinado ela. Oitava: qual é a opinião de Deus sobre o adultério, né? Deus condena toda a relação sexual, exceto entre marido e mulher, né? Então a única relação sexual que Deus aprova é entre marido e mulher. Então todo sexo feito fora do casamento, Deus condena, tá? Nona pergunta: por que Deus castigará todos os que roubam? Porque Deus é quem dá às pessoas o direito de possuírem coisas, né? Então, se você não tem algo, se você está almejando algo que você não tem, e mesmo você trabalhando, guardando, não consegue conquistar, então não é por causa disso que você vai roubar de outra pessoa, né? Décima pergunta: a pessoa é culpada de roubo se planeja roubar, mas não faz por medo, né? Se você planeja roubar alguma coisa, mas não faz porque você tem medo, tem receio, você é culpado mesmo assim só de pensamento? Sim, né? É culpado porque Deus viu que seu coração você pretendia roubar, né? O seu coração estava voltado para aquilo. 11ª pergunta: qual é o mandamento de Deus sobre dizer mentiras? Deus disse que mentir para alguém é pecado contra Ele, contra Deus, porque Deus sempre fala a verdade e odeia a mentira, né? E a única coisa aí que nós damos paternidade, né? Falamos que o diabo criou foi justamente a mentira, a enganação. Então o pai da mentira é Satanás. 12ª pergunta: Deus se importa se tivermos inveja de outras pessoas e desejarmos ter o que elas têm, né? Ficar cobiçando aquilo que não é seu, aquilo que é do próximo? Sim, Deus se importa, né? Isso também é pecado contra Deus. Esse foi o pecado, inclusive, que Satanás, né, cometeu. Ele teve inveja de Deus e cobiçou a posição de Deus. Bom, última pergunta aí essa noite, referente à aula passada: alguém pode obedecer aos 10 mandamentos, né? Alguém é capaz de obedecer todos os 10? Porque não importa se você quebrar, se você desobedecer um só mandamento, já não vale mais, você pecou, né? Então ninguém conseguiria, tá, obedecer aos 10 mandamentos. O único que conseguiu e não pecou de forma alguma foi o nosso Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que foi até a cruz do Calvário perfeito, né, como um cordeiro perfeito, e deu sua vida por nós. Amém, pessoal? Então é isso aí. Vamos estar orando então para dar início à aula de hoje. Papai querido e Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana que se passou em nossas vidas, por tudo de especial que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor, ó Pai, e pelos milagres que o Senhor faz em nossas vidas, ó Deus. Esteja junto conosco nessa aula de hoje. Espírito Santo, ministra, Senhor, nos nossos corações, na nossa vida. Usa, Senhor, a minha boca para falar aquilo que é a verdade, aquilo que está em tua palavra, Deus.
E tudo que aprendemos aqui nesta noite, possamos, ó Pai, deixar gravado, Senhor, na tábua dos nossos corações, ó Deus, para poder praticar os Teus ensinamentos, Senhor, no dia a dia, para poder ensinar, Senhor, para outras pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então vamos para a lição de hoje, que é a lição já de número 26, né? Então hoje nós aí já passamos aí da metade do nosso curso, que são 50 lições. E a lição 26 de hoje, vamos ver sobre o tabernáculo. Tabernáculo é um lugar que Deus providenciou, né, para que os israelitas pudessem se arrepender e ir até esse lugar, e nós vamos ver como que eles deveriam proceder quanto ao arrependimento pelos pecados que eles iriam cometer. Amém? Então, o objetivo da nossa lição é explicar o propósito e a estrutura básica do tabernáculo, é apresentar o modelo do tabernáculo de tal maneira que, numa lição posterior, ele seja visto claramente como sendo uma figura de Cristo, né? Como sendo ali um meio de representação de Cristo. Mostrar que Deus providenciou um meio para os pecadores se aproximarem dele em busca da misericórdia, né? Essa lição vai nos ajudar a ver que Deus providenciou um meio para os pecadores se aproximarem dele, mostrar a importância dos tipos e padrões prescritos por Deus e mostrar que Deus não aceita, né, os nossos meios, os meios do homem para se aproximar dele. Ele só aceita o meio que ele dita como regra, né? Bom, introdução, algumas perguntas. O que é misericórdia, né? O que seria misericórdia? Então, misericórdia é Deus não te dá aquilo que você merecia receber, e é a condenação por nossos pecados, né? Isso é a misericórdia de Deus. É quando Ele não nos dá o que nós deveríamos receber. E quem precisa da misericórdia? Os israelitas. Poderiam os israelitas cumprir as promessas que fizeram a Deus? Porque eles prometeram a Deus que eles iriam obedecer a todos os mandamentos que Deus desse a eles. Será que realmente eles podiam cumprir essa promessa, né? Você e eu podemos cumprir as nossas promessas? Aquilo que nós prometemos para Deus muitas vezes, né? A lição de hoje é sobre a santidade de Deus e a sua misericórdia. Amém, queridos? Então, primeiro ponto aí, Deus chamou Moisés outra vez para cima do monte. Então, no Monte Sinai, Deus falou com os israelitas e deu-lhes os seus 10 mandamentos, né? Nós estudamos aí a aula passada sobre isso. E o Senhor não queria que os israelitas esquecessem seus mandamentos. Então, além de falar com os israelitas, ele também disse a Moisés que subisse ao monte mais uma vez. O próprio Deus planejou escrever seus mandamentos em 2 tábuas de pedra para que Moisés pudesse ensiná-los aos israelitas, né? Os mandamentos estariam gravados ali naquelas tábuas de pedra e que Moisés poderia ler e ensinar os mandamentos diariamente aos israelitas. Bom, eles já tinham ouvido a lei, mas Deus pretendia dar-lhes um registro escrito permanente do seu padrão de santidade. Isso mesmo, para que ninguém se esquecesse exatamente o que Deus disse. Então vamos lá agora para a nossa Bíblia, né? Em Êxodo 24:12. Vamos em Êxodo 40, vamos para Êxodo 24:12. Acho que deu um pepino aqui na nossa Bíblia. Vamos fechar e abrir de novo. Então,
minutinho, pessoal, que a gente vai consertar isso aí. Fechar aqui. Voltar para a câmera aqui, para Facecam. Enquanto eu rapidamente tento consertar esse probleminha aqui da Bíblia. Vamos voltar agora aqui. Agora sim, né? Êxodo 24:12 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você 2 tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Então Josué acompanhou Moisés até o monte Sinai. Moisés obedeceu ao Senhor e subiu ao monte como o Senhor chamou ele, né? Então, voltando aqui, vamos ler os versículos 13 até 18 agora. Então Moisés partiu com seu ajudante Josué e, ao subir o monte de Deus, disse aos líderes: esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, fale com eles. Fale com Arão ou com Hur. Eles ficaram responsáveis pelo povo, enquanto Moisés e Josué estariam no monte. E assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. E para o povo de Israel, que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor era tremenda. Era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, conversando com o Senhor, né? Que coisa maravilhosa que deve ter sido isso para Moisés. Bom, vamos lá. Então, um jovem chamado Josué acompanhou Moisés. E Josué era o assistente direto de Moisés, né? Era quem Moisés mais gostava aí. Então, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Então, além das leis escritas que Deus estava dando nas pedras, Deus também deu algumas instruções para a construção do tabernáculo. Nós vamos ver o que é o tabernáculo, né? Quando Moisés chegou ao monte, o Senhor lhe deu os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. E o Senhor também fez Moisés conhecedor de outras regras, está faltando aí, né? De outras regras e costumes que ele queria que os israelitas seguissem. Deus era o rei deles e ele lhes disse tudo o que queria que fizessem. O Senhor também queria que Moisés e o povo fizessem algo muito importante. Bom, o Senhor tinha dado seus 10 mandamentos a Israel. Ele tinha concordado com eles que, se eles obedecessem às suas leis, ele seria com eles, protegendo-os e lhe dando tudo o que precisassem. Mas se eles desobedecessem às suas leis, o castigo seria a própria morte. O Senhor sabia que os israelitas eram pecadores e que não seriam capazes de sempre obedecer aos seus mandamentos. Deus sabia que eles lhe desobedeceriam e que, a não ser que tivesse um escape, né, um meio de pedir perdão, um meio de arrependimento, Deus teria que castigar todo o povo de Israel, teria que matar todo o povo de Israel, porque Deus tinha certeza que o povo não iria lhe obedecer, não iria seguir os mandamentos, todos os mandamentos, né?
Bom, tem uma história, né? Se vocês ainda não conhecem, do bezerro de ouro, que está em Êxodo 32, o capítulo 32, que nós não vamos abordar nessas lições, né? Mas você poderá mencionar, quer dizer, você poderá ler na sua casa, onde você estiver na sua Bíblia, esse capítulo de Êxodo 32, que vai contar, né, a história aí que enquanto Deus estava dando a Moisés as instruções para construir o tabernáculo, como deveria ser o tabernáculo e para que serviria esse tabernáculo, o povo de Israel lá embaixo, né, estava esperando Moisés voltar com Josué, já estava quebrando os mandamentos, né? De que forma? Só vamos dar uma resumida aqui nesse Êxodo 32, que conta a parte do bezerro de ouro. Já fazia muito tempo que Moisés tinha subido ao monte, né? Como nós lemos ali atrás, 40 dias e 40 noites Moisés permaneceu lá. Então, não sei se depois, a Bíblia não nos fala, se depois de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, o povo achou que Moisés ou tinha morrido, ou tinha sido levado para o Senhor. Ou seja, o povo não imaginava mais que Moisés voltaria, não sabia o que tinha acontecido com Moisés. Então eles chegaram para Arão, que estava na liderança ali do povo, e pressionaram Arão para que construísse uma imagem, né, algo, e esse algo representasse Deus e que eles pudessem cultuar Deus. Olha que interessante, Deus já havia mencionado a eles as leis, os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos dizia para eles não adorarem e não fazerem nenhum tipo de imagem, né? Seja imagem de homem, de animal ou de qualquer outra coisa criada por Deus para adorar, que eles deveriam adorar somente a Deus e nenhum tipo de imagem. E o povo foi e queria, porque queria que Arão fizesse uma imagem para eles adorar. E Arão cedeu, né, à pressão desse povo. Ele não foi firme com o povo, ele cedeu, pediu para o povo trazer todos os objetos de ouro que eles tinham, né? Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e eles trouxeram até Arão os seus objetos de ouro, e Arão ali derreteu, né, todo aquele ouro e formou um bezerro de ouro, e aquele bezerro de ouro passou a ser para os israelitas naquele momento, enquanto Moisés estava no monte com o Senhor, o Deus deles, né? Então olha só, não passaram nem 30, 40 dias que Deus tinha dado as leis, né, para eles, eles já estavam pecando dessa maneira. Bom, contudo, porque o Senhor os amava, amava o povo, ele não queria destruí-los. Por isso, lhes disse para construir um lugar especial onde ele moraria com eles, onde Deus passaria a habitar com o povo de Israel. O povo aprenderia como se aproximar de seu santo Deus sem ser destruído, né? Porque Deus é tremendo, Deus é santo e não aceita pecado. Então a gente não pode nos achegar de qualquer maneira perto do Senhor, amém? Tem uma maneira correta, e para aquele tempo a maneira foi o tabernáculo, né? Nós vamos ler aqui em Êxodo 25, versículos 1 a 8. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração, né? Então nossa oferta ao Senhor tem que ser de coração, não pode ser nada obrigado. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias, para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio
deles, né? Então o Deus estava dando a instrução para Moisés de como o povo deveria fazer para construir esse santuário, para que Deus assim viesse habitar no meio deles e para que eles tivessem uma forma de se arrependerem dos seus pecados e que Deus não os matassem, né? Não os fumegassem ali. Bom, isso não significa que Deus não estaria mais em todo lugar, né? Não é porque Deus viria habitar ali no tabernáculo, isso não significa que Deus não estaria mais em todo lugar. Mesmo quando ele veio habitar no tabernáculo, ele também continuou estando em todo lugar. Esse lugar especial foi construído para que o homem pudesse aprender de como se aproximar de Deus. Bom, o tabernáculo tinha que ser construído exatamente como Deus ordenou a Moisés, né? Vamos ler aí Êxodo 25:9. Êxodo 25:9. Só vou dar uma pausa aqui para mim tomar um gole d'água, tá, pessoal? Prontinho. Corumbá tá tão quente que a gente acaba tomando sem exagero. Mínimo 4 litros de água por dia aqui, brincando. Bom, então vamos lá. Versículo 9. Darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam tudo exatamente como eu lhe mostrar, né? Então Deus tinha suas exigências, tinha que fazer exatamente como ele haveria de mostrar. A palavra hebraica usada para tabernáculo significa tenda, lugar de habitação ou casa. Então tudo nesse lugar teria que ser construído exatamente como o Senhor tinha dito a Moisés quando ele estava lá no monte. Tudo tinha que ser feito da maneira de Deus. Lembre-se de que Caim recusou aproximar-se de Deus do modo que Deus havia dito e por isso não foi aceito. Mas Noé creu em Deus e construiu a arca exatamente como o Senhor havia dito. E Deus aceitou, salvou Noé e sua família. Então nós não podemos dizer a Deus qual a maneira certa de chegarmos até Ele, né? Nós devemos nos aproximar de Deus do modo que Ele nos ensina através da Bíblia. E por que os israelitas estavam voltando para a terra da qual seus antepassados tinham vindo? O tabernáculo tinha que ser leve e portátil, né? Porque assim toda vez que eles caminhassem, eles iriam levar aquele tabernáculo junto com eles. Por isso, o Senhor lhes disse que construísse a maior parte do tabernáculo com materiais feitos de peles de animais e pelo de cabra. As tendas dos israelitas também eram feitas desse tipo de material, né? Então eles tinham aí praticidade em manejar isso. E o Santo dos Santos, né? O que significa o Santo dos Santos? Deus disse a Moisés que o tabernáculo tinha que ter 2 cômodos. O primeiro cômodo, para qual havia uma entrada, era chamado de lugar santo ou lugar separado. Deus é santo, perfeito e justo. Ele é separado dos pecadores. Então, o lugar santo é um cômodo separado por Deus para ser usado somente para Ele. Era para ser usado somente pelos sacerdotes escolhidos por Deus quando estivessem servindo a Deus. Então não era qualquer pessoa que poderia entrar naquele lugar santo, né? Era somente aquelas pessoas escolhidas por Deus que se dedicavam a Deus, chamados de sacerdotes. Bom, e havia também o segundo cômodo, que era ainda mais importante que o primeiro, que o lugar santo, né? Esse segundo cômodo era chamado de lugar santíssimo ou o santo dos santos, né?
É o lugar ali de mais alta santidade, aonde a glória de Deus estaria habitando naquela tenda. É o cômodo mais separado da casa de Deus. Esse cômodo era separado apenas para Deus, exceto uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote, né? Existia o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era o sacerdote que era responsável por todos os outros sacerdotes, né? Então, em termos de hierarquia, o sumo sacerdote estava acima dos outros, sobre quem estudaremos daqui a pouco. Ele era permitido entrar. Então, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar nesse lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. E a presença de Deus estaria sempre nesse cômodo. Esse era o lugar especial do tabernáculo, onde Deus prometeu habitar no meio do acampamento dos israelitas. Bom, e nesse lugar santíssimo, o Senhor ordenou que construísse a arca, né, e o propiciatório, a arca da aliança, como nós conhecemos, e o propiciatório, que nós vamos ver o que é o propiciatório, né, a tampa dessa arca aí. Então vamos ver 25 de Êxodo, versículos 10 e 11. Então, versículos 10 e 11. Faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela, né? Então essa arca tinha as medidas corretas, tinha os materiais corretos que deveria ser feita, tudo de acordo com a especificação do Senhor. O Senhor também instruiu Moisés a fazer uma caixa que deveria ser colocada no interior do segundo cômodo, né, que é o Santo dos Santos, onde Deus iria habitar. O Senhor disse a Moisés que essa caixa, chamada Arca da Aliança, deveria ser feita de madeira de uma árvore que Deus escolhera, que era a acácia. E depois de terem feito a Arca da Aliança, deveriam cobri-la e revesti-la de ouro, tanto por dentro como por fora. E vamos ler aqui Êxodo 25:17 agora. Faça uma tampa de ouro puro. Essa tampa já não seria nem de madeira revestida de ouro. Essa tampa seria de ouro mesmo, ouro puro. Deverá medir 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, né? Então a gente vê aqui que a largura dela tinha 5 centímetros a menos que a arca, né? Que no mínimo então aquele espaço seria para suportar a tampa. Mas Deus é perfeito, Deus deu todas as medidas para Moisés. Deus disse a Moisés que fizesse uma tampa de ouro puro e a colocasse em cima da arca do Santo dos Santos. A tampa era chamada de propiciatório, isto é, lugar de se cobrir pecados. Portanto, lugar da misericórdia, né? Então, o propiciatório significava um lugar de se cobrir pecados. O propiciatório era a peça mais importante de todo o tabernáculo. Era o lugar onde Deus prometera habitar com os israelitas pecadores e mostrar-lhes misericórdia, né? Então, como eu falei para vocês, misericórdia é a provisão de Deus para os pecadores escaparem do castigo que merecem por seus pecados. Então, todos nós somos pecadores, todos nós merecemos, na verdade, receber o castigo, e aqueles que não recebem é porque Deus usou da sua misericórdia, né? Então, misericórdia é a provisão de Deus para os pecadores escaparem do castigo que merecem por seus pecados, né? O Senhor disse a Moisés que fizesse 2 querubins de ouro
um em cada extremidade da tampa da arca, né, do propiciatório. Então vamos ler agora o versículo 18 aí. O seguinte: depois faça 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Você se lembra quando foi a última vez que falamos de querubins? E Deus colocou querubins do lado de fora do jardim do Éden para que Adão e Eva não pudessem voltar à árvore da vida. E os querubins do lado de fora do jardim do Éden eram querubins de verdade, né? Vivos. Mas esse que Moisés deveria fazer era só a representação, né? Eles deveriam ser de ouro. Vamos ler Êxodo agora, 5, 19 e 20. Diz assim: isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa, e ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa, né? Estivesse olhando ali para os pecados do povo de Israel. Os 2 querubins deveriam ser colocados um de frente para o outro em cada extremidade do propiciatório, da tampa. As asas dos querubins deveriam ser feitas de modo que se estendessem sobre a tampa, que era chamada de propiciatório, e seus rostos deveriam estar olhando para baixo, para a tampa da caixa. Versículo 21 e 22. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro da arca coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Então a arca deveria ser colocada na sala interior, atrás da cortina, ou seja, no Santo dos Santos, né? Ou no lugar santíssimo. O Senhor disse a Moisés que colocasse as 2 tábuas, nas quais Deus escrevera os 10 mandamentos. Deus prometeu que, quando tudo ficasse pronto, exatamente como ele ordenou, viria habitar nesse cômodo. Sua presença seria evidenciada por uma luz muito brilhante entre os 2 querubins. E essa luz brilhante é referida como a glória Shekinah, né? Como o esplendor, a glória ou a presença de Deus habitando com o povo Israel, com o seu povo, né? Assim seria a presença de Deus naquele cômodo e em cima daquela arca ali, a glória Shekinah. Vamos falar um pouquinho agora sobre o véu, né, que separava aí o lugar santo do lugar santíssimo. Está em Êxodo 6, do 31 ao 33. Quando eu clico uma vez assim não vai, já fico preocupado. Carregou. Êxodo 26, 31 ao 33. Faça também um véu de linho fino trançado, de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro, que serão fixadas em 4 bases de prata. Então tinha as bases de prata embaixo, aí subia, né, essas bases, essas estruturas de madeira, né, revestida por ouro, e tinham prendedores de ouro. E aí vai pendurar o véu nos prendedores. E atrás do véu coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Então aqueles 2 cômodos ali,
lugar santo, do Santíssimo, era separado, né, por essas colunas de madeira revestidas por ouro, em cima de bases de prata. Em cima tinha os prendedores, onde iria essa cortina, né, esse véu que separaria o lugar santo do lugar santíssimo. Era uma cortina bem espessa, cortina bem pesada. Bom, Deus disse a Moisés que pendurasse uma bela cortina, bem grossa, na divisa entre os dois cômodos. A cortina era para relembrar Israel de que ele estava separado de Deus por causa do seu pecado. Bom, as coberturas do tabernáculo e o altar de bronze. Então Deus também disse a Moisés que fizesse uma cerca de cortinas de tecido erguidas e esticadas entre postes e as colocasse ao redor da tenda de 2 cômodos. O tabernáculo de 2 cômodos era coberto por peles de animais tingidas e por uma cobertura final de couro de animal. Está em Êxodo 26:14. Vamos voltar aqui um pouquinho para cima. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura em cima desta, feita peles finas. E então essas coberturas juntas formavam o teto da tenda, né? E do lado de dentro da cerca feita de cortina, eles deveriam colocar um altar feito de madeira coberta com bronze. Então era um altar de madeira coberto com bronze. Êxodo 27, 1 e 2. Faça também o altar de madeira de acácia, e ele será quadrado, medindo 2,25 metros de largura, né? E como era quadrado, né, as duas medidas então era 2,25 metros. E 1,30 metro, 35 centímetros de altura. Então tinha 1,35 metro de altura, né, e de largura e de profundidade 2,25 metros. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça. E cubra de bronze o altar. Então o altar deveria ser coberto de bronze e ter todos esses detalhes aí que Deus mencionou a Moisés. Então quando uma pessoa iria se aproximar de Deus, o primeiro passo a dar era trazer uma oferta queimada para o Senhor. O que é essa oferta queimada para o Senhor? Ela deveria trazê-la para o altar de bronze, que ficava depois do portão da entrada. O ofertante deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal e depois matá-lo. Então essa oferta seria um animal que o israelita deveria trazer até ali, naquela entrada da tenda onde tinha aquele altar, e colocaria a mão sobre a cabeça do animal e depois mataria esse animal, sacrificaria o animal. Bom, fazendo isso, ele estava admitindo para Deus que era pecador e que merecia morrer. E ao colocar as mãos sobre o animal, ele estava se identificando com o animal que iria morrer em seu lugar. Então, em vez de morrer ele, estaria morrendo aquele animal no seu lugar. Mas ele estava pedindo a Deus que aceitasse a morte do animal em vez da sua. Levítico 1, de 1 a 5. Bom, deixa eu aqui, esqueci de pôr. Aí agora. O Senhor chamou Moisés ao tabernáculo e lhe disse: Fale o seguinte aos israelitas: quando alguém de vocês oferecer sacrifício ao Senhor, escolha um animal do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas. Se a oferta queimada for de gado, deverá ser usado um macho, sem defeitos físicos. Traga o animal à entrada do tabernáculo, para que seja aceito pelo Senhor.
aquele que estiver fazendo a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito no seu lugar. Ou seja, o animal é sacrificado, sofrendo no lugar do homem o castigo dos seus pecados. E o homem fica livre do castigo desses pecados. O homem matará o touro ou o novilho diante do Senhor. E os descendentes de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sacrifício ao Senhor, borrifando o sangue em todos os lados do altar que está à entrada do tabernáculo. Então, assim deveria ser feito. Pedido de perdão, né? Hoje em dia é tão fácil, né? Você chega, você se derrama aos pés do Senhor, se arrepende e pede perdão pelos seus pecados. E se você realmente estiver arrependido, ou seja, se você não voltar a fazer aquilo novamente, se você sentir nojo daquilo que você fez, isso é arrependimento. Se você verdadeiramente se arrepender disso, você vai pedir perdão e Deus aceitará seu perdão. Mas naquele tempo, antes da vinda de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, as pessoas tinham todo esse ritual para que os seus pecados fossem perdoados naquele momento ali, fossem transferidos para o animal e esse animal morresse, certo? Então Deus permitia sacrifícios de ovelhas, cabras, novilhos e aves. Os animais deveriam ser machos e sem defeitos. O sangue do animal tinha que ser derramado. Lembre-se do que já lemos. Lemos aonde? Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Por isso mesmo, eu dei o sangue para ser derramado no altar, a fim de obter o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, ou seja, a vida, tira os pecados. A vida leva os pecados. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas poderia o sangue de animais pagar pelo pecado, pelo nosso pecado, definitivamente, Não. O sangue dos animais era apenas um lembrete ou uma ilustração do castigo que o pecador merecia receber. Bom, separação entre o pecador e Deus é a única punição justa do pecado, Não há outra. Obviamente, Deus não nos pede que tragamos sacrifícios de animais para Ele hoje, hoje em dia, mas essa foi a provisão que Ele deu aos israelitas naquele tempo antes de Jesus. Deus iria arranjar um modo melhor de tratar os pecados. Hebreus 9:23 e 24, vamos dar uma olhada aqui. Hebreus 9, 23 e 24. É por isso que essas coisas aqui na terra e tudo quanto se achava nela, tudo copiado das coisas que estão no céu, tinham de ser purificadas desta maneira, salpicando tudo com o sangue de animais. Mas as coisas reais do céu, das quais essas daqui debaixo são simples cópias, foram purificadas com ofertas muito mais preciosas. Porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus em nosso favor. Então não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso, porque aquilo que era simplesmente uma cópia do templo real, que está no céu, Então, todo aquele tabernáculo, tudo aquilo que Deus mandou Moisés fazer com o povo, era simplesmente uma cópia, do templo que existe, do templo real que está no céu, que ainda nós iremos conhecer, se Deus nos permitir. Bom, então Arão
e seus filhos foram feitos sacerdotes, como nós já lemos, né? Só os sacerdotes poderiam entrar ali no lugar santo, no lugar santíssimo. Então o Senhor escolheu Arão para ser o sumo sacerdote. Então Arão seria o maioral dos sacerdotes, né? Seus filhos também seriam sacerdotes. Então, Êxodo 28:1. Êxodo 28:1. Chame o seu irmão Arão, falando com Moisés, né? Deus falando com Moisés. Chame o seu irmão Arão e consagre-o dentre os israelitas. E também seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E eles serão sacerdotes para me servirem, né? Então Deus escolheu ali a família de Arão para ser os sacerdotes. Apenas Arão, sumo sacerdote, era permitido entrar no Santo dos Santos, onde Deus estava. Se alguém mais passasse pela cortina, né, pelo véu, e entrasse no Santo dos Santos, seria morto com toda certeza. Arão só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, uma única vez por ano, no dia da expiação. O único meio de poder entrar era com o sangue de um animal sacrificado, né? Então, se nós lemos Levítico 16, 2 e 3, Levítico 16, 2 e 3. E ele disse: diga a seu irmão Arão que não entre a qualquer hora, sem necessidade, no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem, acima da tampa. E Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada, né? Então só depois que Arão trouxesse esse novilho e esse carneiro, ele poderia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Antes de Arão entrar no Santo dos Santos, ele tinha que matar um animal e colher seu sangue numa bacia. E então, depois de ter atravessado a cortina pesada que separava os dois cômodos, Arão tinha que aspergir o sangue sobre o propiciatório, né? Que era o que? A tampa de ouro da Arca da Aliança. E Israel cometera, né, seus pecados durante o ano. Levítico 16:34. E esta lei vale para sempre para você. Será realizada a cerimônia da purificação, uma vez por ano, para cobrir os pecados do povo de Israel. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. E poderia o sangue de animais pagar pelos seus pecados, né? Novamente aqui. Não, o sangue de animais não poderia pagar pelos pecados. O castigo pelo pecado é a morte. Isso implica em separação eterna entre o pecador e Deus, né? Como está em Apocalipse. E o pecado deve ser pago por completo, né? No entanto, Deus prometeu afastar o julgamento que mereciam e perdoar seus pecados cometidos durante o ano se eles se aproximassem de Deus do modo que lhes tinha dito. Deveriam vir até ele crendo nele, trazendo um sacrifício de sangue por seus pecados. Deus somente aceitará aqueles que vierem até ele do modo que ele diz na Bíblia, né? Não do nosso modo, não do jeito que a gente quer para chegar a Deus, mas do modo que Deus mandou, ordenou nós fazemos. Já estamos chegando no fim e passamos já dos 50 minutos. Bom, o tabernáculo ficou pronto e Deus veio habitar nele. Deus disse a Moisés que os israelitas deveriam construir o tabernáculo para que ele pudesse habitar com eles. E os israelitas construíram o tabernáculo para o Senhor e construíram, né, exatamente como ele tinha instruído Moisés.
Bom, Êxodo 39, 42 e 43. Êxodo 39, lá embaixo. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E Moisés os abençoou, né? E agora Êxodo 40, 17. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, né? Segundo ano depois da saída deles do Egito, o tabernáculo foi montado, né? Foi construído, foi terminado. Segundo ano, no início do segundo ano. Se eles não tivessem feito exatamente como Deus lhes disse, Deus não teria vindo habitar com eles. Mas porque Moisés e os israelitas fizeram tudo do modo como Deus o instruiu, Deus veio habitar no centro do acampamento israelita, no Santo Santos do Tabernáculo. Vamos ler o último versículo de hoje, que está em Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia, né? Então não podia ninguém chegar perto ali naquele momento que o Senhor estava vindo habitar no tabernáculo, enchendo o tabernáculo com a sua glória. Os israelitas agora podiam aproximar-se de Deus do modo que Deus tinha ensinado a eles. A cada ano, Arão, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue sobre o propiciatório, sobre o qual estavam os querubins. Por que o sumo sacerdote tinha que repetir tudo isso a cada ano, né? Porque o sangue de animais não pode pagar pelo pecado, como Hebreus 10:4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? O sangue de animais não poderia remover pecados. O único sangue que a gente sabe que removeu, que comprou, que redimiu, que pagou os nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. Foi o sacrifício final, foi o sacrifício perfeito, né? Foi Deus ali encarnado que veio até nós, que nos ensinou e que depois se sacrificou para que hoje nós pudéssemos ter a aproximação dele, pudéssemos ter a vida eterna, salvação através da graça. Amém, queridos? Em sua misericórdia, Deus estava adiando por mais um ano o castigo que os israelitas mereciam. Conclusão da aula de hoje. Os israelitas, assim como nós, eram pecadores e precisavam da misericórdia de Deus. E Deus providenciou um meio de se achegarem a Ele. Não podemos decidir como nos aproximarmos de Deus, porque Deus é perfeito e só nos aceitará se chegarmos até Ele do modo que nos diz em Sua palavra, né? E hoje em dia, para nós, o modo que Ele nos diz em Sua palavra é nós chegarmos a Ele com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração alegre, satisfeito, regozijante, sem ódio, sem ansiedade, sem raiva, né, sem tristeza. Nos chegarmos a Ele realmente com louvor, com glória, para glorificar e engrandecer o nome dEle, através sempre Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é a ponte, é o caminho que nos une ao Senhor. Amém? Então é isso, queridos. Nós completamos aí mais uma lição, né? A lição de número 26. Quero agradecer a todos vocês
que ficaram aí junto comigo, né, que aprenderam mais um pouco da palavra de Deus, mais um pouco sobre como Deus providenciou escape, né, para os israelitas não morrerem por seus pecados. E enfim, vamos orar ao Senhor para que Ele continue nos abençoando nessa semana, né? Possa continuar nos protegendo, nos guardando, e que nossas vidas possam estar entregues ao altar do Senhor, que nós possamos descansar diante do Senhor e que a nossa esperança maior não esteja aqui nas coisas deste mundo, nas coisas aqui da terra, mas que a nossa esperança verdadeira seja a nossa vida eterna com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa lição que nós aprendemos sobre a tua provisão, ó Pai, de como o seu povo israelita poderia ser perdoado dos pecados que eles cometiam, Deus. Assim como aquele tabernáculo, Senhor, abrangeu, Senhor, conteu, Senhor, a tua presença, e os israelitas poderiam se achegar do modo que o Senhor preparou, através de sangue de animais, se arrependessem. Da mesma forma hoje, Pai, nós nos dobramos diante do teu altar, ó Pai, porque o teu altar é a nossa própria vida, Senhor. Nossa vida é templo, Senhor, do teu Santo Espírito, ó Senhor. Nós nos achegamos a ti, Senhor, em verdade e em espírito. Pedimos perdão a ti, ó Pai, por todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor continue também nos abençoando, Senhor. Abençoando a nossa família, o nosso lar, nosso trabalho e tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Nos abençoa nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Deixe seu like aí na lição, né? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, colegas, com o seu próximo, né? E qualquer coisa também escreva nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. Grande beijo para todos vocês e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Amém.